Os versos 2 a 5 de Gênesis 4 apresentam uma descrição muito rápida, sucinta, sobre Caim e Abel, sobre as características de Caim e Abel. Ela diz que Caim era agricultor e que Abel era pastor de ovelhas. Diz ainda que Caim, por ser agricultor, ofereceu como sacrifício os frutos da terra. Ele estava oferecendo um sacrifício de gratidão. E Abel, que era pastor de ovelhas, guardava os seus rebanhos. Ele trouxe uma das suas ovelhas, das primícias da sua ovelha, e apresentou como sacrifício expiatório. Veja, irmãos, um apresentou o sacrifício como gratidão, o outro apresentou o sacrifício como expiação. Caim trabalhava duro, irmãos, para obter as suas frutas, os seus vegetais, e os apresentou dessa forma. Abel era mais simples. Abel cuidava das ovelhas, ele recebia as ovelhas. Ele não tinha que trabalhar para ter as ovelhas nasciam. E assim ele cuidava com compaixão. O que aconteceu, irmãos, quando Caim ofereceu os sacrifícios da terra, ou melhor, os produtos da terra, esse sacrifício, esse culto, não foi aceito. Não foi aceito por Deus. Ao passo que o sacrifício de Abel, o sacrifício do cordeirinho feito por Abel, foi aceito pelo Senhor. Aí nós aprendemos uma coisa, a primeira coisa que nós aprendemos, não é todo culto que é aceito por Deus. O Senhor quer que nós prestemos culto, mas segundo a sua vontade, segundo o seu formato, segundo a maneira que ele determinou. Mas quando aconteceu esse evento, irmãos, Caim teve o seu sacrifício rejeitado e Abel o seu sacrifício aceito, a Bíblia diz que Caim irou-se muito. Gênesis 4:5 diz assim: ele irou-se fortemente, Deus caiu-lhe o semblante. Algumas outras versões mais modernas diz assim: ele fechou a cara. Ele não aceitou aquilo que aconteceu. Primeira coisa, irmãos, o que estava sendo feito, o sacrifício que devia ser feito, era um sacrifício expiatório. Não era um sacrifício de gratidão. O sacrifício expiatório você recebe a bênção de Deus. Você não faz para Deus, mas Deus faz para você. Deus é que faz a expiação e você aceita pela fé. Veja, por favor, o texto da lição na página 33. É um texto também da senhora White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 47. Sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado, e eles deveriam mostrar a sua fé no sangue de Cristo como expiação, como a expiação prometida, oferecendo em sacrifício o primogênito do rebanho. Além disso, as primícias da terra deveriam ser apresentadas diante do Senhor em ação de graças. Veja, irmãos, uma diferença fundamental: expiação e ação de graças. Ação de graças é o que fazemos para Deus, irmãos, fazemos para Deus, agradecendo pelo que Ele nos dá. E expiação, irmãos, é o que fazemos, aceitamos de Deus. Aceitamos de Deus o que Ele nos dá. Aceitamos de Deus o perdão do pecado. Aceitamos de Deus a expiação feita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, aquele sacrifício oferecido por Abel e oferecido por Caim tinha que ter sangue. Tinha que ter sangue porque era para lembrar da expiação que haveria do sangue do Senhor Jesus Cristo. E você não podia fazer isso com abóboras, com alfaces ou com quaisquer frutas, mas você fazia com o sangue do Cordeiro derramado. Abel, irmãos, representa aqueles que creem na salvação pela fé, não pelos atos que fazem, e atendem ao plano da salvação, conforme a ordem divina. Caim, irmãos, entendia que a salvação não precisava de expiação, era somente agradecer a Deus pela salvação,
Salvação pelas obras, pelo que ele havia produzido. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que somos salvos. Nós, eu estou falando para nós, os crentes, achamos que somos salvos por causa da nossa prática religiosa, por causa daquilo que fazemos, dos dízimos que damos, ou do trabalho missionário que fazemos. Mas devemos sempre lembrar, irmãos, que a salvação não é pelas obras. Por melhores que elas sejam, elas não podem auxiliar em nada a salvação que nos é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Quando entendemos, irmãos, que a salvação é pelas obras, nós estamos fazendo conforme a nossa vontade e não como a vontade de Deus. Mas com relação aos sacrifícios, irmãos, a lição traz um texto importante de Isaías, capítulo 1, verso 11. O Senhor diz assim: "De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto de holocaustos de carneiros." Mas veja, irmãos, Abel ofereceu um sacrifício de carneiro e o Senhor aceitou. E agora ele está dizendo aqui na época de Isaías que ele está farto. Ele está farto por quê, irmãos? Por que ele aceitou de Abel e agora ele estava farto? Porque de Abel, irmãos, era o primeiro sacrifício, o sacrifício da fé. E agora os sacrifícios que o Senhor está falando aqui, através do profeta Isaías, era aquela multidão de sacrifícios rituais que estavam na tradição do povo hebreu e que nada significavam. E ele diz ainda no verso 16, do mesmo Isaías 1, "Tirai a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem." Hoje, irmãos, nós não temos a prática de apresentar sacrifícios, mas muitas vezes nós fazemos um sacrifício financeiro, fazemos um sacrifício, ou fazemos um jejum de sacrifício, ou fazemos uma novena, ou fazemos uma promessa, damos um imóvel. Fazemos dessa forma, irmãos, sacrifícios e sacrifícios. O Senhor diz que está repleto de sacrifícios. De que serve? Ele está farto de sacrifícios. O que o Senhor quer é o quê? A mudança do nosso coração. Tirai a maldade. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. No contexto de Isaías, ele estava falando isso sobre a prática da justiça social. Atender às viúvas, atender aos necessitados. É isso que o Senhor esperava do povo lá no tempo de Isaías, e espera de nós hoje. Não sacrifícios, mas que façamos a sua vontade. E a sua vontade, irmãos, é que nós ajudemos ao próximo, é que nós nos amemos. Portanto, vamos entender nessas duas ofertas, a oferta de Abel e a oferta de Caim. A oferta de Abel foi aceita porque foi feita conforme a vontade de Deus, como expiação, e apontando para a expiação. E a oferta de Caim foi feita conforme a sua vontade, a vontade humana, de apresentar os seus méritos para se justificar diante de Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente aprenda a fazer a oferta adequada. E essa oferta adequada é cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem.